Continuando aqui no tema de administração, a gente tem um dos menus mais importantes do produto todo, que é o menu de conexões. A gente divide ele em dois, interfaces de rede e clientes sob VPN. Nesse primeiro vídeo eu vou falar das interfaces de rede, explicar por que ele é tão importante. E um segundo vídeo eu vou falar um pouco mais dos clientes OpenVPN, que é quando a gente quando o nosso firewall se torna um cliente de um servidor OpenVPN. Então vamos lá. Nessa parte de interface de rede é onde a gente configura todas as conexões. Por que ele é tão importante? Sempre que uma conexão é configurada, ela pode ser configurada como Ethernet, um PPPoE, uma VLAN, uma agregação ou uma ponte, e depois a gente vai dizer em qual zona ela está associada. Então, já na hora da criação eu já digo qual zona que essa conexão está associada. E depois nós associamos regras de firewall, tanto para uma zona como para a conexão. Então, se eu precisar excluir uma conexão ou precisar modificar uma conexão de zona, eu preciso primeiro excluir as regras de firewall associadas e também as políticas de SDU associadas. Então, eu não consigo excluir uma conexão que tem regras e políticas associadas sem antes desvincular essas regras e essas políticas. E também não é permitido alterar uma zona depois de salvar uma conexão. Não faz muito sentido alterar uma zona de uma conexão existente, porque podem existir muitas regras que podem, inclusive, gerar falha de segurança gravíssima para o seu ambiente. Então, por isso que a gente fala que essa parte de interface de rede, de conexões, ela é a mais importante do produto. Então, vamos lá. Como é que ela é dividida aqui, né? Quando eu crio, sempre no menu aqui lateral, né, no canto superior em cima lateral, eu vou ter esse botãozinho de mais. Em vários módulos vocês vão ver isso. E aqui eu tenho algumas opções. Posso criar uma interface do tipo Ethernet. Quando eu mando criar, ele vai abrir uma tela nova, já me perguntando qual que é a zona dessa conexão. É uma zona de internet, é uma zona de um segmento de DMZ, uma zona para visitantes, uma zona para LAN, uma zona de cluster. E aí eu posso especificar o nome da minha zona. Então, vou botar aqui internet 1, por exemplo. Ou posso botar o nome da operadora, Vivo. Posso dar uma descrição para ela, então link principal. E se essa minha conexão já está habilitada. Eu vou escolher a interface física, nesse caso aqui não tem mais nenhuma sobrando, todas estão utilizadas, então ele não me permite, eu teria que excluir uma delas para associar. E se eu quiser alterar o tamanho do meu pacote, né? Se eu precisar alterar, fazer alguma alteração. Normalmente a gente vê a alteração de MTU de pacotes para servidores, para conexões PPPoE. São conexões que às vezes são alterados o tamanho, né, do MTU. E qual que é o tipo de endereçamento dela? Posso ter um endereço estático, endereço de IP público, se eu estou numa rede WAN. Posso pegar o endereço via DHCP, então ele não me permite digitar. Se ela é o gateway padrão da rede e se eu tenho alguma rota específica por essa conexão existente. Então, deixa eu cancelar aqui e mostrar. Por exemplo, eu tenho aqui meu link de internet WAN. Então, ó, vejamos as configurações. Eu não consigo mais editar a zona, eu não consigo mais editar o nome. Consigo editar somente a descrição. Ele está associado numa interface física. Então também tem o meu padrão de MTU ali mantive e aqui eu botei um método estático, defini o IP e disse quem era o gateway e disse que esse aqui é o meu gateway padrão. Então quando o servidor for subir, estiver ligando, ele vai assumir essa conexão como gateway, como rota default para navegação, para qualquer coisa. Tenho todas as outras configurações aqui. Para todos os outros formatos, então, para o PPoE eu vou ter os mesmos padrões, porém tenho as comunicações, as configurações específicas do PPoE, como usuário, senha, serviço. Como eu falei para vocês, a gente já modifica o tamanho do MTU no PPPoE. Quando é uma VLAN, tem os mesmos padrões, porém na segunda aba eu tenho a configuração do ID da VLAN. Mesma coisa vai ter para agregação, quais são as interfaces que eu estou fazendo a agregação. E por último, eu tenho a configuração de ponte. Qual é a bridge que eu vou utilizar, onde eu vou criar isso, se eu tenho alguma configuração específica
de bridge para fazer nessa interface de rede. Sempre que a gente aplica, sempre que a gente salva a configuração de uma interface de rede, se eu editar ela aqui, deixa eu alterar o IP, por exemplo, vamos botar o IP 40, vou alterar aqui e vou salvar. Ele vai ficar uma demonstração aqui no canto esquerdo de que essa configuração ainda não foi aplicada. Para eu aplicar, eu vou apertar aqui no botão de aplicar e ele vai aplicar todas as configurações das interfaces. Todas que não estiverem aplicadas, ele vai aplicar todas junto. Então, caso precise editar as configurações de uma interface de rede, pode editar todas juntos e depois dar um único aplicar que ele vai provisionar as configurações. Então, de maneira geral, a parte de interface de rede é isso, né? Uma explicação mais genérica. No vídeo seguinte, eu vou falar um pouquinho dos clientes OpenVPN também nesse módulo, também nesse menu.